Fala pessoal, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos. Hoje vamos falar sobre uma das revoltas mais interessantes e menos conhecidas do Império Regente brasileiro, a Sabinada. Talvez você já tenha ouvido falar da cabanagem, da balaiada ou da Revolução Farroupilha. Mas Sabinada também foi uma revolta importante e mostrou que o Brasil passou por momentos de muita instabilidade depois da independência. E olha só, durante alguns meses os revoltosos chegaram a proclamar uma república na Bahia e desafiaram diretamente o governo imperial. Mas afinal, o que foi a Sabinada? Quem participou? O que eles queriam? E por que essa revolta terminou em tragédia? E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Para entender a Sabinada, precisamos voltar para a década de 1830. Nessa época, o Brasil vivia o chamado período regencial. O imperador Dom Pedro I havia abdicado do trono em 1831 e retornado para Portugal. O problema era que seu filho, o futuro imperador Dom Pedro II, ainda era uma criança e não tinha idade para governar. Por causa disso, o país passou a ser administrado por regentes. Na teoria parecia simples, na prática virou uma enorme confusão. Diversas províncias estavam insatisfeitas com o governo central no Rio de Janeiro. Muitas regiões reclamavam da falta de autonomia política. Outros criticavam os altos impostos. Havia ainda disputas entre liberais e conservadores. E tudo isso acontecia em um país gigantesco, com dificuldades de comunicação e enormes diferenças regionais. O resultado foi uma série de revoltas. Entre elas estavam a cabanagem no Pará, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a balaiada no Maranhão e a Sabinada na Bahia. A Bahia era uma das províncias mais importantes do Império. Salvador havia sido a primeira capital do Brasil. Além disso, a região possuía grande importância econômica e estratégica, mas a situação não era das melhores. A economia enfrentava dificuldades, muitos comerciantes estavam insatisfeitos. Militares reclamavam da falta de valorização. Profissionais liberais criticavam as decisões vindas do governo central. E uma medida específica gerou muita revolta. O governo imperial passou a recrutar homens da Bahia para lutar contra os rebeldes da Revolução Farroupilha, que acontecia no sul do país. Imagine a situação. Muitos baianos não queriam abandonar suas famílias para combater uma guerra que acontecia a milhares de quilômetros de distância. A insatisfação cresceu rapidamente. E foi nesse ambiente que surgiu a Sabinada. O nome da revolta vem de um dos seus principais líderes, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Francisco Sabino era um médico, jornalista e intelectual. Ele defendia ideias liberais e acreditava que a Bahia deveria ter mais autonomia. Sabino criticava duramente o governo regencial. Por isso, tornou-se uma figura muito popular entre diversos grupos da sociedade baiana. Seu nome acabou ficando tão associado ao movimento que a revolta passou a ser conhecida como Sabinada. Mas é importante lembrar que ele não agiu sozinho. Militares, profissionais liberais, comerciantes e membros das camadas médias urbanas também participaram do movimento. A revolta começou em novembro de 1837. Os rebeldes aproveitaram o clima de insatisfação e iniciaram uma mobilização em Salvador. Rapidamente conseguiram conquistar importantes posições militares. Em pouco tempo, os revoltosos passaram a controlar grande parte da capital baiana. O governo provincial perdeu força. Os rebeldes então deram um passo ousado. Declararam a separação da Bahia do restante do Brasil. Sim, por alguns meses a Bahia deixou de reconhecer a autoridade do governo imperial. Mas existe um detalhe importante. Os sabinos não pretendiam criar uma separação definitiva. A proposta era que a Bahia permanecesse independente apenas até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Depois disso, teoricamente, a província voltaria a integrar o Império. Mesmo assim, para o governo regencial, aquilo era uma ameaça gravíssima. Após assumir o controle de Salvador, os revoltosos proclamaram uma república. A ideia era criar um governo provisório, comandado pelos próprios baianos.
Eles defendiam maior autonomia provincial, menor interferência do governo central, reformas políticas, participação mais ampla nos assuntos públicos. Muitos membros das classes médias urbanas apoiaram o movimento. No entanto, os líderes cometeram um erro importante. Eles não conseguiram conquistar o apoio das camadas populares em larga escala. Além disso, muitos proprietários rurais ficaram desconfiados. Os grandes fazendeiros temiam perder seus privilégios. Sem apoio amplo, a revolta começou a apresentar fragilidade. Um tema importante durante a Sabinada foi a escravidão. O Brasil ainda era um país escravista. Os líderes do movimento não tinham um projeto claro de abolição. Na verdade, muitos participantes pertenciam a grupos que dependiam economicamente do trabalho escravo. Em determinados momentos, os rebeldes chegaram a prometer liberdade para os escravizados que se alistassem para defender a revolta. Mas essa proposta foi limitada. Ela não significava o fim da escravidão. Isso fez com que muitos setores populares continuassem sem grande entusiasmo pelo movimento. Diferentemente da cabanagem, por exemplo, a Sabinada não conseguiu mobilizar amplamente as camadas mais pobres da população. O governo regencial não ficou parado. Assim que soube da rebelião, decidiu agir. As autoridades imperiais organizaram tropas e iniciaram uma estratégia para cercar Salvador. O objetivo era simples: isolar completamente os revoltosos. As forças imperiais bloquearam rotas de abastecimento. Navios passaram a vigiar a costa. O cerco começou a provocar falta de alimentos e dificuldades para os rebeldes. A situação foi ficando cada vez mais complicada. Enquanto isso, o governo tentava convencer moradores e líderes locais a abandonar a revolta. Aos poucos, o apoio ao movimento começou a diminuir. Os meses seguintes foram extremamente tensos. Salvador tornou-se palco de confrontos constantes. Os revoltosos resistiam, as forças imperiais pressionavam. A população civil sofria com a escassez de recursos. O clima era de guerra. As ruas da cidade passaram a viver momentos de enorme instabilidade. Muitas famílias ficaram presas no meio do conflito. O abastecimento piorava, a tensão aumentava. E o governo imperial deixava claro que não aceitaria negociações que colocassem em risco a unidade do país. No início de 1838, a situação dos rebeldes era extremamente difícil. Sem apoio suficiente, sem recursos, sem reforços e cercados por tropas imperiais. A derrota começou a se tornar inevitável. Em março de 1838, as forças imperiais lançaram uma ofensiva decisiva. Os combates foram violentos. Várias áreas de Salvador foram retomadas. Os revoltosos não conseguiram resistir por muito tempo. A revolta foi esmagada. A Sabinada chegava ao fim. A repressão foi severa. Centenas de pessoas morreram durante os confrontos. Milhares foram presas. Muitos participantes foram julgados. Diversos líderes acabaram condenados. Alguns foram deportados, outros receberam penas de prisão. Francisco Sabino foi preso e posteriormente enviado para longe da Bahia. O governo queria evitar que ele voltasse a liderar movimentos semelhantes. A derrota mostrou que o Império estava disposto a usar a força militar para manter a unidade territorial do Brasil. Por que a Sabinada fracassou? Existem vários motivos. O primeiro deles foi a falta de apoio popular em larga escala. Grande parte da população não aderiu ao movimento. Outro fato importante foi a ausência de apoio das elites rurais. Sem dinheiro, influência política e recursos suficientes, a revolta ficou isolada. Além disso, o governo imperial conseguiu organizar um cerco eficiente. Sem abastecimento, os rebeldes foram enfraquecidos gradualmente. E por fim, o poder militar do Império era muito superior. Quando veio o ataque final, os revoltosos não tinham condições de resistir. Mesmo derrotada, a Sabinada teve grande importância histórica. Ela revelou os problemas enfrentados pelo Brasil durante o período regencial. Mostrou que muitas províncias desejavam mais autonomia.
e evidenciou o conflito entre centralização e descentralização política. A revolta também demonstra como a construção do Estado brasileiro foi um processo complicado. Hoje olhamos para o mapa do Brasil e vemos um país unido, mas no século XIX isso estava longe de ser garantido. Diversas regiões questionavam o poder do governo central. Algumas chegaram a declarar independência temporária. A Sabinada foi uma dessas tentativas. Quando estudamos o período regencial, percebemos algo interessante. A Sabinada não foi um caso isolado. Ela fez parte de um conjunto de revoltas que sacudiram o país. Cada uma possuía características próprias. A cabanagem teve forte participação popular. A balaiada contou com os sertanejos, artesãos e escravizados. A Revolução Farroupilha teve lideranças das elites gaúchas. Já a Sabinada foi marcada principalmente pela participação de militares, profissionais liberais e setores urbanos da Bahia. Mas todos tinham algo em comum: a insatisfação com a forma como o Brasil estava sendo governado. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia entre 1837 e 1838, durante o período regencial, liderada por Francisco Sabino. Ela surgiu em meio à insatisfação contra o governo central e ao desejo da maior autonomia para a província. Os revoltosos chegaram a proclamar uma república e controlar Salvador por alguns meses. Porém, a falta de apoio popular amplo, o isolamento político e a forte reação do governo imperial levaram à derrota do movimento. Mesmo fracassando, a Sabinada deixou sua marca na história brasileira. Ela nos ajuda a entender os desafios enfrentados pelo país após a independência e mostra que a construção do Brasil como nação foi muito mais turbulenta do que muita gente imagina. E aí, você já conhecia a história da Sabinada? Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Mais 15 Minutos para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Márcio Alex e nos vemos nos próximos episódios. Até mais!